Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pelo nosso canal. Hoje nós vamos trazer uma meditação na Palavra de Deus para todos nós, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, onde a gente vai meditar, eu juntamente com a minha mãe, sobre esse texto que fala sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. Certo, então vamos começar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja Deus. Como Amém. o inimigo é astucioso, né? Ele quis enganar até Jesus. Imagina nós, seres humanos, não é É verdade? verdade, né? Ele não, como é que se diz? Ele não respeitou, né? Não respeitou o poderio do Senhor Jesus, que dirá nós, nós Verdade. que somos falhos, que somos fracos e que sempre temos que repreender o inimigo é em nome do Senhor, porque Jesus derrotou Satanás lá. A gente vai, como a gente viu aqui na leitura, que Jesus ele venceu a tentação. Jesus ele sempre combatia a tentação usando a palavra de Deus, né? É Porque verdade. toda vida que o inimigo trazia algo ou sugeria algo a Jesus, aí Jesus combatia dizendo: Isso está errado, porque a palavra de Deus fala dessa forma. E eu e você temos que ter a palavra de Deus firmada na nossa mente. Nós precisamos ler a palavra de Deus, mas não só ler, mas também praticar. Que a Bíblia diz que nós devemos não ser só ouvintes ou leitores, mas sim praticantes da palavra de Deus, porque é praticando que nós vencemos o inimigo, que nós vencemos as tentações, e temos autoridade, porque a autoridade vem pela fidelidade, pela obediência, e é por isso que Jesus tinha autoridade. Teve autoridade para combater o inimigo, tinha autoridade para pregar a palavra, e a Bíblia diz também que os escribas e fariseus tinham inveja de Jesus, né? E as pessoas respeitavam Jesus justamente porque Jesus ele não era como os fariseus, porque ele pregava a palavra como quem tinha autoridade. Por quê? Porque os fariseus eles não praticavam a palavra, eles ensinavam ali a lei, não é a lei de Deus, porém eles eram aqueles cegos que queriam guiar outros cegos. O próprio Senhor Jesus falou que eles eram hipócritas, que eles eram sepulcros caiados, que eles eram aqueles que ficavam querendo tirar o argueiro do olho do irmão, sendo que eles mesmos tinham uma trave no olho, né? Verdade. É. E aqui Jesus ele combateu o inimigo porque ele tinha autoridade para tal, como filho de Deus e também para deixar o exemplo para nós, né?
Porque Jesus falou assim, eu venci o mundo, então vocês não temam, porque vocês vão ter aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. E aqui na escritura, nessa leitura que nós realizamos, a gente observa que o inimigo, ele vai usar de todas as artimanhas que ele tem para querer fazer o povo de Deus, o servo de Deus, né, desobedecer a Deus, cair na tentação, cair naquela cilada. Aí a gente vê assim, ó. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, o ser humano ele é tentado basicamente em 3 esferas, né, da vida do ser humano. A primeira esfera, a primeira área da vida do ser humano é a necessidade primária do ser humano, que é a necessidade da alimentação, né? Então Jesus estava jejuando, Jesus estava com fome, e aí o inimigo falou, transforma essas pedras em pães, se você é o Filho de Deus. Aí Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Usando o quê? O que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, onde o Senhor fala para o povo de Israel, para Israel através de Moisés, dizendo assim, o Senhor eu levei vocês para o deserto para provar vocês, para fazer vocês terem sede, para fazer vocês terem fome, para que vocês compreendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente vê, né? É verdade. As pessoas roubando, as pessoas matando, porque querendo ter do bom e do melhor, querendo ter comida, querendo ter fartura, entendeu? Não liga, não é? De tirar aquilo que é dos outros, não é isso? Exatamente. As pessoas trabalham tanto, né, para ter as coisas e o inimigo usa aquelas pessoas para fazer o quê? Desordem, né? Das outras pessoas. Porque, tudo isso coisa do inimigo. Exatamente, né? porque eles estão vendo só o quê? Só a necessidade deles. Né? Eles não consideram que aquela pessoa de quem eles estão tirando também precisa. E o mais importante, ela trabalhou para ter aquilo. Né? Então, cair em tentação por conta de necessidade, né? Jesus disse, né, que a gente tem que trabalhar. Ele disse, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Então, nós precisamos trabalhar para ganhar o pão de forma honesta. E não cair nas tentações do mundo que quer trazer para a gente, né, para se desviar do caminho de Deus por ganância. Mas a pessoa não está fazendo algo só para ter comida, ela quer mais do que comer. Então, mas só que aí tipifica a alimentação, né? Alimentação. Que aí a gente tem que entender que não é de pão que a gente vai viver, não. A gente vive da palavra de Deus, porque esse pão aqui, ele vai... Tudo que a gente come aqui tem a sua finalidade, porém, Jesus disse que ele é o pão da vida, ele é o pão eterno que sacia toda a nossa alma. Então, do que adianta a gente ter as coisas físicas, os bens financeiros aqui e não ter a vida eterna? Né? Não adianta nada. Né? Porque um dia todos nós, né, vamos partir dessa vida para outra. E aí, como é que vai ficar? Né? Porque o Senhor Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é isso? Temos que vencer essa batalha, essa luta. Não necessariamente ir atrás daquilo que não pertence a gente. Não é isso? E um dia vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente faz aqui na terra. Temos que ter muito cuidado. Exatamente. E aí o inimigo prosseguiu, né? Aí diz assim, ó. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo estava querendo tentar a Jesus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava ali falando duas coisas, que não era para ele tentar a Deus, porque ele estava querendo tentar Jesus, e também no sentido de que você querer desafiar Deus. Porque eu sou filho de Deus, vou me lançar aqui dessas pedras.
se vangloriando. É uma outra esfera que o inimigo usa, quer usar as pessoas e afastar as pessoas de Deus. De se vangloriar. Aquelas pessoas que acham que são santas demais, porque é muito crente, ou porque é um pastor, porque tem uma posição. Isso é vanglória, vanglória. Então a gente não pode jamais tentar a Deus com isso. Tá entendendo? Aí, ó, prosseguindo, diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorais. Então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele irás prestar culto. Que também uma outra coisa que o inimigo tenta as pessoas é mostrar as riquezas do mundo, é as glórias do mundo. Então vamos tomar cuidado, porque o inimigo vai querer nos tentar através do alimento, através do pão, através da vanglória e através das ilusões desta vida, tá certo? Então a palavra de Deus é essa. Diz a Bíblia que Jesus, depois de ter sido tentado, venceu o inimigo e foi servido pelos anjos. Pois é, e fique, né, com o pensamento em Jesus, procura uma igreja, certo? Procura uma igreja evangélica. Não vamos falar assim, nenhuma denominação, Procure né? servir a Deus, Servir né? a Deus, né? Que é o mais E importante. que realmente é importante. E Pronto. É isso aí. Então, pessoal, sejam todos muito felizes com Jesus, né? sirva a Deus e Deus vai te recompensar, assim como ele recompensou a Jesus. Até a próxima.